Você sabia que antes da Oscar Freire ser conhecida como a rua mais luxuosa de São Paulo, outra rua ocupou essa posição? No caso, a Rua Augusta, nos anos 50 e 60, teve o seu auge, sendo assim considerada uma das maiores ruas com lojas de luxo da época. Mas antes de adentrar nessa história, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Marina Quintas e esse canal a gente fala sobre moda, sobre fofocas, histórias do mundo da moda, que se depender desse canal, elas nunca serão esquecidas. Mas antes da gente chegar no nosso foco principal, que é saber sobre a moda, vamos dar um panorama de como surgiu a Rua Augusta em si. A Rua Augusta, ela não foi programada para ser uma rua de luxo ou um grande polo comercial, porque no século XIX a região era ocupada principalmente por chácaras da elite paulistana. Então a Rua de fato Augusta nada mais era do que um caminho de terra batida que cortava essas propriedades e que depois veio a conectar uma das regiões mais valorizadas do Brasil. Então no início realmente não foi planejado para aquela rua se tornar uma rua de comércio. Com a expansão da cidade de São Paulo, muito impulsionada pela economia do café, a elite paulistana começou a se expandir e a se instalar em novos lugares. E aí São Paulo foi crescendo, as terras começaram a ser loteadas e São Paulo começa a se expandir em direção da Avenida Paulista, saindo um pouco do centro e indo para regiões onde hoje são bairros mais nobres, como o bairro dos Jardins, por exemplo. E aí ao longo das décadas de 40 e 50, a Augusta deixa de ser só um eixo de passagem e passa a ser um eixo de permanência, com cafés, cinemas, restaurantes e principalmente lojas. Precisamos também dar um contexto que nessa época o American Way of Life estava muito popular no mundo inteiro e trazia principalmente a mulher como foco principal dos anúncios e comerciais da época. Então, essa vida moderna, equipada de utensílios para casa, passa a ser um desejo comum entre a elite paulistana e a classe média. Temos esse registro em uma propaganda do Banco das Américas na época, que hoje, no lugar do Banco das Américas, está um Banco do Brasil, pelo menos nos últimos registros que eu vi. E a publicidade tem como foco justamente a dona de casa, né, da elite, oferecendo para ela serviços e comodidades. A rua passa a concentrar boutiques e ateliês que eram frequentados por uma clientela muito sofisticada. Mas é importante entender que o luxo e a forma como as pessoas consumiam na época era um pouco diferente do que a gente conhece hoje em dia. Na época, o Brasil ainda era fechado economicamente, então a maioria das lojas eram divididas com peças sob medida, boutiques locais e as pessoas que conseguiam trazer alguma coisa da Europa e revendiam em suas viagens. Então muitas pessoas não compravam as roupas já prontas, e sim compravam os tecidos e mandavam fazer sob medida nos ateliês mais luxuosos ali de São Paulo. Então as boutiques, elas funcionavam como uma curadoria de tendência, muitas vezes inspirada na moda europeia e especialmente Paris. A moda até então era tida como um artigo secundário, mas a forma de consumir foi mudando e muitas lojas menores que não conseguiam competir com as grandes magazines do centro começaram a se locomover e foram para regiões mais afastadas do centro, chegando ali principalmente na Augusta. Uma das lojas famosas que habitavam a Rua Augusta era a loja Maurice Place, uma alfaiataria que focou especialmente em chapéus, que foi estabelecida na Augusta em 1953, na altura ali do número 724, e tinha o fundador cuidando pessoalmente da fabricação dos produtos e da venda ali das suas peças. E essa loja durou na Augusta quase 70 anos. Ela só fechou em 2020, eu acho que foi por conta da pandemia, mas pensar que uma loja desde os anos 50 viu tantas transformações ali na Augusta é realmente surpreendente. E hoje no lugar se tem um bar chamado A3, pelo menos nos últimos registros que eu vi ali em 2023 mais ou menos. Falando agora das marcas de luxo, além das boutiques locais, existiam alguns relatos de que tinha uma loja da Mary Quant, que foi uma super estilista inglesa que simplesmente revolucionou o mundo da moda porque ela criou a mini saia. Quem estuda a história da moda é bem familiarizado com este nome. E também existe um registro da loja Fratina, que é uma joalheria especializada em joias finas, e principalmente Rolex, que vendia na época e vende até hoje. Essa joalheria existe desde 1943 e aparentemente ela existe ainda.
E a foto foi tirada em 1972, lá na Augusta. Também tem alguns registros de que a Rolex, eu não sei se era dessa Fratina, mas tinha um estacionamento da Rolex, para os clientes da Rolex, ali na Rua Augusta. Então, mostrava que as marcas de luxo, elas estavam, de certa forma, presentes ali na Augusta. E muitas dessas lojas e boutiques mais de luxo ficavam na Galeria Ouro Fino, que está na Augusta até hoje. Então, a criação de galerias estava muito em alta na época, porque reunia justamente lojas com restaurantes, cinemas, em uma seção mais verticalizada. Então, com isso, uma das grandes galerias que foi aberta foi o Conjunto Nacional, que abrigou desde 1957 até 1968 o restaurante de luxo Fasano. Já a Galeria Augusta Shopping era uma das mais frequentadas pela elite, diziam que tinham muitas boutiques de luxo. E também tinha a Le Village, que, segundo registros, tinham ateliês de estilistas famosos. E o Clodovil começou a sua carreira tendo um ateliê nessa galeria. Alguns relatos ali de pessoas da época que tinham concessionárias de carros de luxo que não tinham nem vidro para proteger os carros, ou seja, eles ficavam ali expostos sem nenhum tipo de proteção na época. Então, vivemos épocas mais seguras em São Paulo. E em 1953 é inaugurado o Hotel Cadoro, um hotel que foi o primeiro hotel 5 estrelas de São Paulo, que abrigou reis, rainhas, personalidades como Pavarotti, Nelson Mandela. E também, para quem assistiu meu vídeo da Anitta Harley, sabe que ela morou no Hotel Cadoro durante anos. Ela tinha um andar inteiro só para ela. E se você não viu esse vídeo, quer saber mais? A Anitta Harley era dona da Pernambucanas, tem muita polêmica envolvendo essa história. Vou deixar nos cards pra você assistir logo em seguida. Eu confesso que o Hotel Cadoro, assim, pelo menos pra mim, ele não era muito famoso. Eu acho que ele acabou perdendo um pouco o prestígio, competindo com os novos hotéis de luxo que acabou chegando aqui em São Paulo. Eu ainda conheço muito, assim, já ouvi falar no Tangará, no Tivoli, no Rosewood, mas o Cadoro, ele acabou perdendo um pouco de prestígio. Ele fechou em 2009, sofreu algumas reformas. Eu sei que hoje ele não é mais considerado um hotel 5 estrelas. Se eu não me engano, ele é 4,5, assim. Então, isso mostrava que a Rua Augusta era praticamente um evento. Todo mundo se arrumava muito para andar pela Augusta, para frequentar os cinemas, para ir nos restaurantes, nas lojas. A Augusta era um lugar para você ver e ser visto também. Então, as vitrines eram elaboradas, as lojas tinham atendimento personalizado e o consumo começava muitas vezes da conversa no network, nos cafés, restaurantes, cinemas, que ajudavam justamente a reforçar esse papel de socialização ali naquela região. Um dos maiores problemas da Rua Augusta foi o trânsito. Pela Augusta cortar partes importantes da capital, que liga bairros nobres ao centro de São Paulo, porque existe a Baixa Augusta e o Alto Augusta. Então, Alto Augusta é sentido Jardins, Baixa Augusta é sentido centro. Claro, as ruas de luxo, elas eram mais focadas ali no Alto Augusta, que era perto da Oscar Freire. Mas existia o outro lado da Augusta, que diz a lenda que sempre foi um lado mais esquecido. Mas, de certa forma, o trânsito ali era insuportável. Tem várias matérias de jornais que falam sobre o trânsito na Augusta, que era algo, assim, muito difícil. Além do trânsito, tinham enchentes. E isso, de certa forma, começou a espantar a elite. Por quê? A elite, ela deixa de andar de bondinhos, o transporte público no geral começa a ser mal visto pela elite, porque eles andavam de automóveis agora. Para chegar nas lojas de carro, eles precisavam estacionar o carro em algum lugar. Então, a falta de estacionamentos também contribuiu muito. Há de se dizer que o trânsito piorou justamente porque a Augusta antes era uma via de mão única e depois passou a ser uma via de mão dupla. Então isso também trouxe mais agravantes para piorar o trânsito na região. Então a combinação do trânsito com enchentes, com a falta de estacionamento, fez com que a elite paulistana acabasse se afastando ainda mais.
E aí, é curioso dizer que muitas lojas, para tentar driblar ali e continuar chamando a elite, foram as primeiras a fazerem estacionamentos acoplados com a loja. Porque no Brasil ainda era muito inusitado o fato de você ter uma loja e ter um estacionamento da sua loja. Então, as primeiras lojas com estacionamento surgiram ali naquela região também. E aí, gente, quando a gente começa a ligar os pontos, se a elite queria um lugar, menos gente, menos trânsito, estacionamentos, qual é o lugar perfeito para essa pessoa ir para os shoppings? Então, a abertura do shopping Iguatemi em 1966 foi sim um grande agravante para espantar ainda mais a clientela da Rua Augusta. Eles acabaram absorvendo grande parte da demanda de luxo, até porque a construtora Alfredo Martins, que foi responsável pela construção do Shopping Iguatemi na época, pesquisou o local perfeito para abrir a boutique entre o bairro dos Jardins e Pinheiros. Ali mesmo, a renda per capita de todo mundo que morava na região chegava a 54 bilhões de cruzeiros na época, e isso que era só representada por 1/5 da população. E aí, muitas lojas que tinham na Augusta passaram a abrir filiais no shopping. Então, de primeira mão, elas não fecharam as portas de vez na Augusta, e sim passaram a ter 2 lojas, uma na Augusta e uma no Shopping Iguatemi. E aí foram feitas algumas alternativas para tentar chamar as pessoas de volta. E uma delas foi que, em 1973, a fim de chamar de volta a clientela que estava migrando para os shopping centers pela comodidade, pelos estacionamentos, um arquiteto fez um projeto para Augusta chamado Nova Augusta, em que transformava Augusta em um boulevard. Então, um boulevard, para quem não sabe, é um lugar onde você pode andar ali livremente pela rua, meio que não tem rua, os carros não passam por ali. Então, ele pegou um trecho da Augusta e ele queria fazer um boulevard onde tivesse estacionamentos subterrâneos. E é curioso dizer que, se você já andou pelas ruas da Europa, você vê que existem algumas cidades, assim, eu lembro de ver muito na Itália, estacionamentos subterrâneos do nada, assim, tipo, uma via, ela abre uma mão e você desce em um estacionamento. Então eu acho que isso estava começando a se popularizar lá fora e ele tentou replicar aqui no Brasil. Então ele fez esse projeto, ia fazer um boulevard com muito mais jardim, fontes, um espaço mesmo para ter mais interação social, pessoas na rua. E aí a prefeitura falou, beleza, vamos testar esse projeto, vou dar uns 4 dias de teste e vamos ver se realmente as pessoas vão circular pela rua ali sem passar os carros. Mas assim, gente, infelizmente não foi aquela coisa que eles esperavam e o projeto acabou sendo vetado e ficando só no papel. Outro episódio marcante da Rua Augusta foi que em 1973 também, acho que foi o ano que eles tentaram atirar para todos os lados. Os lojistas, na época do Natal, tiveram a brilhante ideia de cobrir a Rua Augusta, 1 quilômetro da Rua Augusta, com carpete. E sim, o meio da rua, tipo, toda a rua coberta com carpete quadriculado colorido. A ação foi organizada para atrair consumidores, para reforçar um prestígio que já teve na região. E o slogan da ação era justamente assim: nosso visitante é tão ilustre que acarpetamos a rua. A ação foi feita pelos próprios lojistas da Augusta, com o apoio da Companhia City, que era responsável por urbanização dos bairros nobres, como Jardim América e Pacaembu. Mas todas essas ações não foram suficientes. Essas lojas mais de luxo ali começaram a fechar e novas lojas começaram a ocupar a Rua Augusta nos anos 70, lojas mais acessíveis. E aí a forma de consumir começou a mudar. As pessoas passaram a preferir consumir em espaços mais privados, controlados, seguros de certa forma, com estacionamentos. E além dos shoppings, podemos citar a Daslu. Não só a Vila Daslu em si, porque até que foi mais tarde do que isso, mas a Daslu era um conjunto de residências no começo. Também tem um vídeo falando da Daslu, da história da Daslu, mas era um conjunto de residências ali na Vila Nova Conceição que promovia justamente esse comércio para elite mais privado, mais escondido, uma coisa bem assim inacessível. Não foi uma substituição imediata. Claro, o comércio de rua começou a perder força ali, mas a partir do momento que a Augusta começa a decair, uma outra rua começa a entrar em ascensão, que é justamente a Oscar Freire. E outro gancho, eu também tenho vídeo aqui neste canal falando da Oscar Freire e cadê as lojas de luxo da Oscar Freire. Vou deixar nos cards para você assistir também.
E aí a Oscar Freire passou a ser o novo polo de luxo de São Paulo. Pensando numa influência europeia, as marcas de luxo elas sempre estiveram muito presentes nas ruas, né? Existem shopping a céu aberto até hoje lá fora, na verdade é mais comum lá fora você ter o shopping a céu aberto, as lojas ficarem nas ruas do que necessariamente dentro de shoppings. E as marcas de luxo, depois da grande abertura econômica, elas começaram a se instalar na Oscar Freire. Então, tivemos Louis Vuitton, Dior, Ferragamo, Bulgari, várias marcas que habitaram ali a região e as paralelas da Oscar Freire. E algo que a Oscar Freire fez de diferente da Augusta foi justamente focar nesse consumidor de luxo. E aí a Augusta acabou se transformando. A Augusta, nos anos 70 e 80, ganha uma nova identidade. A vida noturna se intensifica, novos bares, clubes e cinemas começam a surgir. E o comércio acaba se diversificando e tornando mais acessível. Outra situação é que a prostituição passa a ficar mais visível em alguns trechos ali da rua. E tudo acabou seguindo uma lógica urbana de que quando a elite se desloca, aqueles espaços eles não somem. E sim, eles começam a se reconfigurar e a se transformarem em outras coisas. Talvez o motivo que fez com que 99% das marcas não ficassem ali na Augusta foi o fato da Augusta não focar nas marcas que permanecem, mas sim no comportamento e o momento de quem estava circulando na região. Então, uma vez que a elite sai, as marcas também saíram. Hoje em dia, a Augusta é completamente diferente do que já foi. Ela tá meio decaída, a gente vê empreendimentos abandonados, o comércio até eu acho que enfraqueceu bastante na região, as ruas são mais esburacadas, a calçada ali quase não dá pra andar, cheio de buraco. Tanto no Alto Augusta, no Baixo Augusta, é um terror. Mas tem muitas incorporadoras comprando imóveis na região, porque ainda assim é uma região muito valorizada e muito cara. Então eu acho que vai ter um nascimento aí, assim como na Oscar Freire, de muitos prédios de condomínios, né, de alto padrão ali surgindo na região. Aí, se você andar por ali, você vê que tem vários prédios sendo construídos e prédios já prontos. As coisas acabaram seguindo o fluxo natural, que é a mudança, né, gente? Isso acontece em toda a cidade. Mas me conta aí se você gostaria de ver a Augusta nos seus tempos áureos, ou se você é do time que prefere a Augusta mais descolada, assim como a gente conhece ela hoje. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir encarecidamente para que você deixe o seu like, que me ajuda muito, se inscreve aqui no canal e me deem sugestões de temas que vocês querem ver por aqui, que vai ser um enorme prazer para eu pesquisar e trazer para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.